Boa noite, telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Conexão Imobiliária. Estamos com uma convidada hoje super especial, a nossa amiga Kathleen Ferreira, falando tudo do mundo do consórcio imobiliário. Kathleen, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, meu querido. Um prazer enorme estar aqui, a gente falar sobre um produto tão maravilhoso como é o consórcio no universo imobiliário, né? Ótimo. Então, assim, vamos começar a pergunta primordial. Como é que funciona um consórcio imobiliário? Bom, o consórcio imobiliário não é diferente dos outros tipos de consórcio. Na verdade, o consórcio ele tem a base, né? Que é um grupo de pessoas que pagam suas parcelas mensalmente, colaborando dentro do grupo com suas parcelas, e aquele saldo, aquele montante todos os meses são repartidos, né, para as pessoas contempladas. Dentro do imobiliário não vai mudar, vai ser o mesmo formato de contemplação. O que vai diferenciar uma categoria ou outra são as regras de faturamento, né, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente utiliza o consórcio imobiliário. Ótimo. Em relação a financiamento, quais são as vantagens de um consórcio imobiliário em si, né, que é a pauta hoje, mas assim o consórcio como um todo? Qual a diferença de um financiamento? A diferença primordial é que o consórcio ele não tem juros, né? Então ele é um produto que bate de frente assim realmente com o financiamento e tem essa vantagem justamente por isso. A gente sabe que hoje as taxas, né, Selic estão altíssimas e isso impacta diretamente no preço de parcela e no saldo devedor total do cliente. Então a grande vantagem do consórcio sobre o financiamento, essa daí, é que realmente não tem juros. Ótimo, realmente é uma modalidade, né, de adquirir um bem muito incrível. Isso. E qual é o momento? Qual o momento que o cliente pode dizer, não, eu preciso de um consórcio? Qual é esse momento? Qual é o produto que ele pode almejar com o consórcio? O que eu gosto de falar é que todo mundo precisa de um consórcio. Muito antes, inclusive, da gente realmente necessitar de um bem de forma urgente. Certo. Porque, veja bem, a gente sabe que em algum momento da nossa vida a gente vai querer trocar de carro, a gente vai querer comprar um imóvel. E a gente normalmente tende a não se programar para isso, né? E fazendo as coisas de forma um pouco urgente. Por isso que acaba tendo essa alta demanda no financiamento, né? É a urgência pelo crédito. Quando a gente faz as coisas mais de forma programada, a gente consegue fazer ela de uma maneira, inclusive, mais barata. Então, o momento certo de você ter um consórcio, primeiro, deveria ser desde o primeiro momento que você tem um planejamento de adquirir um bem daqui a um tempo. Ah, Kathleen, mas eu não fiz esse planejamento, eu estou precisando pegar o crédito agora. O consórcio me atende? Atende também. Tem as regrinhas que a gente precisa falar sobre lance, enfim, mas tanto atende clientes com pressa, né, como atende também clientes que não têm pressa, que isso é uma dúvida bastante das pessoas de confundir o consórcio naquela modalidade antiga, de que o consórcio demora muito, que tem que esperar até o grupo acabar, enfim. Mas o consórcio ele atinge sim, tanto o cliente com pressa como sem pressa. E a hora exata de ter um consórcio é desde sempre. Então, assim, você que está em casa querendo fazer um consórcio, aliás, querendo fazer um financiamento, se atente nessa entrevista que você vai mudar a sua perspectiva, tá? Tenho certeza que você vai acabar esse programa, você vai ligar para a Kathleen e vai dizer, Kathleen, eu preciso da tua ajuda, eu quero um bem, eu quero um carro, né? E a nossa próxima pergunta, Kathleen, é sobre isso. Existem tipos de consórcios? Qual que você poderia, assim, nos explicar aqui, qual o nicho dele que ele atinge? Então, hoje é uma pergunta que muita gente não sabe, mas o consórcio ele não se restringe a carro, moto e imóvel, certo. Não. Antigamente a gente sabe que o produto ficou bem famoso pelas compras das motocicletas, né? Realmente era bem famoso o consórcio para isso, mas hoje não. Hoje a gente consegue ter consórcios, né? Para imóvel, para compra e venda, construção, reforma. Náuticos, né? A gente consegue ir para a parte de jet ski, lancha, aviação também, a gente tem consórcio para aviação. E uma outra parte do consórcio que tem, né, que é para cirurgia plástica, viagem, festa, tem consórcio para tudo isso. Ótimo, olha aí. Você que não quer apenas trocar de veículo ou de imóvel, você tem aí a sua tão sonhada cirurgia plástica, que é possível, né, Cléber? Coisa boa. Qual é, assim, o processo de contemplação? É só por sorteio, né? Você tem que aguardar ali o seu momento chegar, ou existem outros métodos? Dentro de um grupo de consórcio, eu posso falar
primeiramente, assim, pela Embracon, que é a empresa que eu trabalho de forma mais direta, né, e com mais anos no mercado. Porém, todas as administradoras de consórcio têm seus formatos de contemplações, mas não é só apenas sorteio, tá? A gente tem as ofertas de lance. Temos os lances livres, o lance de 50% e o lance de 25%, onde esse específico pode ser embutido. Que o que é isso? É quando a gente tira até 25% da própria carta para ofertar de lance. Então, o sorteio só contempla uma pessoa por mês. Então, realmente é para aquela pessoa que não tem pressa e realmente depende da sorte. Os lances contemplam o quanto o dinheiro do grupo permite. Então, contempla várias pessoas. Tem grupo que contempla 30, 40 pessoas em uma assembleia apenas. Ah, perfeito. E deixando mais claro para quem está em casa, Kathleen, o que é lance e como ele pode aumentar as chances da pessoa ser contemplado. Perfeito. Lance, na verdade, ele é uma antecipação de parcela. Então, diferente de financiamento, tudo no consórcio que você está pagando já está saindo do teu saldo devedor. Então, o lance é justamente isso. A gente dá uma quantia que, após a contemplação ser confirmada, vai ser debitado do teu saldo devedor, diminuindo ou prazo ou parcela. E isso é um formato de contemplação mais rápida, né? A gente fala que quando a gente está dentro do grupo e tem as maneiras de contemplação, lance é justamente isso. Você diz para a administradora que você vai quitar uma parte do teu saldo devedor, né? No caso, já que lance é antecipação de parcela, e isso a gente vai ver as porcentagens dentro do grupo que está saindo de lance. É uma maneira, sim, de antecipar a tua contemplação de forma mais imediata. Entendi, perfeito. Em relação ao consórcio imobiliário, além da parcela mensal, existe algum custo excedente? Porque a gente fala muito, não tem juros, você vai entrar no consórcio, não vai ter juros. Tem algum custo além da parcela mensal? Então, a parcela do consórcio ela é montada pelo fundo comum, taxa administrativa mais fundo de reserva. São as taxas que tem dentro da tua parcela, certo? O consórcio ele realmente não tem juros. O que tem é a taxa administrativa que você contrata logo no início do contrato, né? Então, assim, você já sabe qual vai ser o teu saldo devedor e o quanto você vai estar devendo, vamos dizer assim, para aquela administradora específica que você está fazendo o consórcio. No consórcio imobiliário, a gente tem também os reajustes anuais pelo INCC, que esse reajuste é feito apenas uma vez na tua parcela e no teu crédito, proporcionalmente, quando tua cota ela não está contemplada e quando ela está contemplada apenas na parcela. É uma maneira de manter o poder de compra do grupo e também do cliente. Certo, perfeito. Então, assim, isso incide também no planejamento, né, de Com cada certeza. cliente. Existe um prazo médio para o cliente fazer um consórcio, né? Ou não? Tudo vai depender do planejamento da necessidade do cliente. O prazo dele fazer um consórcio? Para ele entrar no consórcio a longo prazo, a médio, a curto, ele pode entrar em qualquer patamar de prazo desse tipo? Pode sim. Todos os grupos, eles se iniciam no prazo máximo, certo? E a gente sempre diz que uma contemplação mais rápida tende a ser com grupos em andamento, porque a porcentagem de lance ela vai diminuindo conforme os meses vão passando. Então, o cliente pode sim contratar grupos em andamento. Por exemplo, um grupo de imóvel que se iniciou em 180 meses. O cliente que vai contratar em 120, ele está entrando em um grupo que rodou de 180 até 120 meses. Então, isso só vai depender do poder de parcela do cliente, do poder de lance do cliente. Por isso que eu digo que o consórcio ele não é receita de bolo, ele é bastante individualizado e é uma programação feita para cada tipo de cliente com sua individualidade. Legal. Tá vendo? Você de casa, fique atento, que eu tenho certeza que o seu universo, né, da sua curiosidade sobre consórcio está abrindo. Então não perca o próximo bloco, estamos finalizando aqui o primeiro e te aguardo, é questão de segundos, é só o tempo de beber uma água. Voltamos já. Sejam bem-vindos! Trago para você uma excelente oportunidade de cobertura duplex aqui no melhor de Camboinha. A cobertura dispõe de uma cozinha americana com todos os móveis planejados, cozinha equipada e mobiliada, e também a sala compõe um sofá super moderno com uma super TV de 70 polegadas para você assistir seus programas favoritos.
e, além do mais, uma vista incrível para o Oceano Atlântico. Vamos conhecer os cômodos dessa incrível cobertura duplex. Agora te convido para conhecer a parte superior desta incrível cobertura. Chegamos na parte superior desta incrível cobertura duplex, uma área super moderna, com projeto de iluminação, com uma área gourmet incrível para você e sua família e uma jacuzzi para você contemplar o pôr do sol do Jacaré. E agora eu te faço um convite. Venha desfrutar do que há de melhor do Mar de Camboinha, aqui no Blue Sky, um empreendimento da construtora Albrás. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia, tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Conexão Imobiliária de hoje. Estamos aqui
falando tudo sobre o mundo do consórcio imobiliário com a nossa convidada Kathleen Ferreira. Kathleen, iniciando esse segundo bloco, me fala uma coisa. Existe risco de inadimplência, né, no consórcio? E como é que isso afeta os grupos, se é que existe o risco? Então, todo cliente, ele realmente tem a possibilidade, todos nós temos a possibilidade de acabar atrasando uma parcela ou outra, tá? Mas dentro do consórcio, como eu te falei, dentro da parcela existe aquele fundo de reserva. Esse fundo de reserva, ele protege o grupo justamente em caso de inadimplência e cancelamento, para o grupo não ser penalizado pela falta daquele cliente. Mas lembrando, se o cliente realmente ele cancela e sai do grupo, uma vaga é aberta naquele grupo para outro cliente entrar e satisfazer aquela vaga que ficou pendente. Tudo para que o grupo não corra o risco de ter penalidade naquela junção mensal de dinheiro para não prejudicar as contemplações. Perfeito, perfeito. Isso aí é bastante importante, né, passar para o pessoal de casa, porque existe sempre aquela dúvida, né? Se alguém do meu grupo não pagar, isso vai refletir, a gente vai cobrir, né? Mas existe realmente uma segurança do fundo de reserva, né? Então, muito importante, muito esclarecedor. Tanto também da questão dos créditos. Os grupos, eles nunca são de um valor só, é tanto de tanto a tanto. Então, tem vários valores de parcela dentro de um grupo, para não deixar sempre equiparado e deixar o cliente confortável e protegido também. Certo, fantástico. Em que momento o consorciado ele pode usar a carta de crédito do imóvel desejado? Qual o momento que ele pode? A partir do momento da contemplação, ele pode utilizar o crédito quando ele quiser. A empresa ela não dá uma data específica para ele retirar aquele crédito. Inclusive, quanto mais dias, ou meses, anos, ele deixa a carta lá, ela fica rendendo aplicada pela Selic. Legal, coisa boa. Então, é uma rentabilidade muito boa para o cliente que decide não utilizar a carta de crédito contemplada. Em relação, isso é uma dúvida minha, né? Acredito que alguém de casa também tem essa mesma dúvida. O cliente ele pode usar o FGTS para dar lance na sua carta de crédito? Pode sim, pode Olha sim. Aí. Pode utilizar o FGTS Muito bom. sim. Certo, que coisa boa. É uma curiosidade que eu tinha há bastante tempo, olha aí, ó. Muito, muito importante. E quais cuidados uma pessoa deve ter antes de entrar em um consórcio imobiliário? Qual é a atenção que a gente tem que ter nisso aí? Bastante atenção na empresa, na administradora que você vai contratar. Hoje, como a gente tem um boom muito grande com o produto do consórcio, que ele realmente está bastante famoso, tem nascido, né, algumas novas administradoras. Então, é importante a gente checar a procedência, quantos anos no mercado, se realmente entrega, né, as contemplações, os bens devidos, né, aos clientes. E procura no Reclama Aqui, pergunta a um amigo, faça suas pesquisas realmente dentro das maiores empresas de consórcio no Brasil. Tenho certeza que você vai fazer seu consórcio com segurança, sem medo de dar errado, porque não pode dar errado. Exato, porque assim, é um projeto de um sonho, né? Isso. A gente tem que ter bastante cautela, né, em quem a gente vai entregar nosso patrimônio, que é o nosso tão sonhado dinheiro e investir naquilo ali. E o consórcio imobiliário em si, é só para imóveis prontos ou pode ser utilizado na construção ou reforma? É bacana essa sua pergunta. O universo imobiliário para consórcio ele é muito gigantesco. A gente consegue, sim, comprar imóveis novos, usados, para reforma, para construção. A gente consegue, com várias cartas de crédito ou uma apenas, a gente consegue comprar um terreno e levantar a casa, levantar a obra. A gente consegue utilizar o consórcio imobiliário para muitos cenários, para quitação de financiamento também. Então, até um cliente que fez um financiamento em 360 meses, quer diminuir esse prazo aí pela metade e a parcela pela metade também, sair dos juros absurdos, a gente consegue fazer quitação de financiamento também com a carta imobiliária de consórcio. Coisa boa, coisa boa. E assim, por exemplo, eu já tenho um consórcio, tá? Fiz um consórcio, vamos lá, de R$200 mil, né? Mas eu estou desejando aquele imóvel que ele é mais caro do que o consórcio que eu tenho, né? Como é que a gente pode efetivar essa aquisição? Pronto. Existem duas maneiras. Dentro do consórcio, quando a carta ela não está contemplada, você consegue aumentar sua carta de crédito até o teto do grupo. Vemos que você pode, com certeza, entrar em um consórcio pensando em um bem de tal valor, quando você viu, procurou, achou outro um pouco mais caro e você quer aquilo. Você pode aumentar sua carta de crédito, sim. Você pode fazer outra carta de consórcio ou você pode utilizar o seu aporte mesmo do bolso para finalizar essa compra, visto que o bem só pode estar alienado a uma empresa. Então, não tem como a gente fazer
uma parte pelo consórcio e outra parte por financiamento, visto que a alienação só pode ser de uma administradora. Ah, perfeito. Isso é uma dúvida também que me fizeram anteriormente e acredito que tá claro, né? Ficou claro para vocês aí de casa. Então, estamos finalizando mais um bloco do nosso programa Conexão Imobiliária de hoje. Aguarda só mais um instante que voltaremos com mais perguntas e respostas. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bora, Paraíba! Bora! O governo investe mais de 54 milhões para o São João ser ainda mais arretado. E apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, realiza o Empreender Paraíba Junina e oferece suporte especial e profissionais para cuidar da saúde de todos os paraibanos. Bora, Paraíba! Curtiu São João! Governo da Paraíba. Vem pra cá, meu coração, no melhor São João da região. As melhores atrações nacionais e regionais. A festa começa com Safadão e Matheus e Cauã. E continua com Vitor Fernandes, Bel Marques, Xande Avião, Rafaela Santos, Pablo, Priscila Sena, Natanzinho Lima, Limão com Mel, Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Luninha, Zé Vaqueiro e Dorgival Dantas. E tem muito mais atrações. É muito mais emoção, festa bonita. É coração, é São João, é Santa Rita. De 12 de junho a 6 de julho, viva o melhor São João da região. Prefeitura de Santa Rita, a gente faz o melhor São João. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Voltamos com o último bloco do nosso programa Conexão Imobiliária de hoje. Você, tenho certeza que está acompanhando até aqui, você ficou bastante antenado, né, no mundo do consórcio. Então, Kathleen, para a gente iniciar esse terceiro bloco, existe a possibilidade de participantes desistir do consórcio e quais são as consequências disso? Certo, então, claro, a possibilidade existe, certo? A gente sempre diz que o cancelamento tanto pode ser por carta de próprio punho, vinda do cliente, ou o não pagamento de duas parcelas consequentes, né? Uma atrás da outra. Então, não pagou duas parcelas, o consórcio ele é cancelado automaticamente. Porém, a consequência para o cliente é o quê? Primeiro, ele vai começar a participar
de sorteios para as cotas canceladas, para quando a cota dele ser sorteada nas canceladas, ele receber tudo que ele pagou, menos a multa contratual, né? Já que houve a quebra de contrato. E o fundo de reserva dele realmente fica retido também dentro do grupo. A gente sabe dessa segurança, né, Kathleen, de um consórcio, né, que o fundo de reserva dá esse amparato, né, para aquela pessoa que realmente possa estar passando por uma dificuldade financeira e precise desistir, né? E eu gosto até de falar que antes do cliente chegar a cancelar, né, a gente tem várias maneiras para poder ajustar ali com o cliente. Sim. A gente tem redução de crédito, tem como negociar algumas parcelas em atraso, tudo para que o cliente não chegue ao cancelamento. Ótimo, ótimo. Então, assim, você que tem um consórcio em casa que está um pouco apertado, você sabe que tem essas modalidades, essa possibilidade. Não desista, porque, assim, é um investimento, é um planejamento, então vale a pena se sacrificar e seguir, né, Kathleen? Kathleen, existe diferentes consórcios. Qual a diferença, na verdade, de consórcio imobiliário das outras modalidades de investimento quando a gente fala em patrimônio? Muito bacana a sua pergunta. Consórcio, ele nada mais nada menos do que é mais uma maneira de você fazer o investimento. Eu sempre falo que consórcio diretamente, ele não é um investimento, por exemplo, um CDB, um CDI, mas ele é uma forma de você investir no seu patrimônio, fazer a alavancagem patrimonial de forma direta. Visto que a gente tem 3 formatos de alavancar patrimônio com consórcio, né? O primeiro é a alavancagem tradicional, que é você fazer um consórcio, daqui a alguns meses você vai contemplar e vai comprar um bem, você já teve ali uma alavancagem patrimonial. A alavancagem otimizada, que é quando você paga 2 parcelas de consórcio, 3 parcelas de consórcio, contemplou, você tem aquele crédito e você consegue vender aquele crédito, ou seja, você consegue vender uma carta contemplada, você consegue colocar 30% de ágio nessa venda, então é outra maneira também de investimentos dentro do consórcio. Tem outras, mas as mais principais são essas, a compra final do bem, ou você também comprar um flat, colocar para alugar, você além de ter o patrimônio imobiliário, que você sabe que não perde aquela rentabilidade. Sim. E você também consegue fazer com que seu consórcio se pague sozinho com aluguéis, formatos, né, de Airbnb, Booking. É muito boa dica aí para o pessoal de casa. A gente sabe que o cenário atual, né, da nossa economia está indo um pouco meio que atrapalhado aí. E eu queria te perguntar, Kathleen, isso influencia na escolha do cliente escolher por um consórcio ao invés de um financiamento? Diretamente, visto que a taxa Selic é a taxa, né, que influencia diretamente os juros do nosso país. Então, como a taxa Selic no momento está 14,75%, está quase 15%, isso impacta diretamente nos juros, então os financiamentos estão muito caros. Está ficando assim absurdo. Com isso, como a gente tem um produto que não te faz descapitalizar, que te dá opção e possibilidade de contemplação sem lance, sem entrada alguma, o consórcio ele vence justamente por isso, porque ele não tem juros. O único momento que a Selic vai impactar no consórcio é quando o cliente contempla e a carta dele fica rentabilizando. Então, para a gente, a Selic é top nesse cenário. Mas para a parte negativa, que é a incidência de juros, não. Então, por isso que realmente, quando o cliente tende a optar por financiamento ou consórcio no cenário que o nosso país está, o consórcio ele sempre vai ter essa vantagem. Kathleen, você tem alguma dica prática para aquele telespectador, aquele cliente que já está com a sua carta de crédito, pagando mês a mês, e ainda não foi, né, sorteado? Você tem alguma dica prática para que ele possa ser contemplado? Tenho sim. Primeiramente, fale com o seu consultor, com o seu vendedor que fez a venda para você. Pergunte a ele sobre como foi as assembleias passadas do teu grupo. Veja quanto está saindo de oferta de lance. Se não for do seu interesse, dá um lance do próprio bolso. Pergunta se na tua administradora tem a opção de lance embutido para você sair do sorteio e ir para uma oferta de lance. E lembrando, pague sempre suas parcelas em dias. O não pagamento da parcela em dia te tira da participação da Assembleia daquele mês. Então, não fique perdendo assembleias. Pague em dia e verifique com o teu vendedor o extrato do teu grupo, de como está a questão de contemplação, que ele pode te ajudar melhor. Fantástico, olha aí, fique antenado, pessoal, dica de ouro. E assim, estamos finalizando, mas antes de encerrar, eu queria te perguntar, para aquela pessoa que está antenado no programa, que deu aquele estalo, como é que ele pode entrar hoje, Kathleen, num consórcio
E assim, qual é a dica que você dá para essa pessoa que ainda não deu o primeiro passo? Primeiramente, pesquise sobre o produto, siga pessoas que falam do produto de forma correta. Pesquisa também a incidência e o crescimento do consórcio hoje, para você ter segurança no produto antes de ter segurança em alguma administradora. E também pesquisa uma boa administradora que tenha anos no mercado, que vai te dar, sim, uma certeza de contemplação e grupos bons, certo? Que você pode entrar e não ter preocupação alguma de onde você está depositando o seu dinheiro. Então, venha para o consórcio, que o consórcio é um produto maravilhoso e você não vai se arrepender. Coisa boa. Tá vendo aí? Você que está planejando entrar em um consórcio e ainda fica protelando, faça, siga a dica que a nossa amiga acabou de passar para vocês. Não perca tempo. Tempo é dinheiro, tá? Kathleen, onde é que o nosso telespectador pode te encontrar para saber mais desse universo, né, de consórcio? Muito bacana. Eu uso muito minhas redes sociais de forma educativa para falar sobre consórcio. E é por lá que você consegue atendimento comigo. Lá no link da bio você vai ter o meu WhatsApp. Vocês podem falar comigo, mandar um oi, a gente marca uma reunião, vou te atender, vou te receber com o maior prazer lá no meu escritório para a gente falar e montar uma estratégia muito bacana para o teu cenário, para o teu caso e para a intenção de compra do teu bem. Fantástico. E eu estou sabendo em primeira mão que vai ter um super evento aqui em João Pessoa logo mais, né? Isso mesmo. Vocês vão estar numa imersão lá de um dia todo falando sobre isso. Então, onde é que o telespectador pode se dirigir a esse evento? Pronto, lá no meu Instagram também é só vocês colocarem @KathleenFerreira. Lá vocês vão estar pegando maiores informações sobre esse evento. Será a imersão Duas Chaves, uma imersão exclusiva para corretores de imóveis, onde a gente vai falar sobre tudo do universo imobiliário com consórcio e também com convidados maravilhosos que vão falar sobre coisas inéditas dentro do mundo imobiliário também. Então vai ser no dia 12 de julho, lá no Hard Motel, o dia inteiro imersivo no universo de consórcio imobiliário. Coisa boa, você não pode perder esse evento, tá? Estaremos lá marcando presença, cobrindo esse fantástico evento de grande valia para todos nós. Kathleen, muito obrigado, tá? Prazer, por sua presença aqui e tirar muitas dúvidas, né, minhas também, desse universo do consórcio que realmente é fantástico, tá? A gente tem muitas possibilidades. Então, você de casa, segue a Kathleen, segue o nosso programa Conexão Imobiliária nas redes sociais e te convido já para o próximo programa. Você não pode perder, vai ser fantástico. Muito boa noite, fiquem com Deus.